Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Espaço Hamed. Hoje o tema é, sobre improviso, improvisação. E eu escolhi esse tema, por conta de algumas coisas que têm acontecido na minha vida e, naturalmente acontece na vida de todo mundo, que muitas vezes a gente planeja, esquematiza, para que as coisas aconteçam, de uma maneira esperada, mas muitas vezes essa maneira não ocorre, né? E aí o planejamento que você fez, sei lá, durante algum tempo que você, se dedicou, muitas vezes vai por água abaixo, né? E aí você se vê numa situação inesperada, no mínimo inesperada, e que você precisa simplesmente improvisar. A questão não é improvisar para mentir ou para tirar benefício próprio, né? Mas sim, que o objetivo seja alcançado. E o objetivo, que cada um, tem por planejar é que as coisas ocorram de uma maneira fluida, de uma maneira mais, como que eu posso dizer, mais tranquila talvez, né? Mas às vezes a gente é pego de surpresa e aí acaba, se tornando, a gente acaba ficando um pouco nervoso, ansioso ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí aconteceram algumas coisas nesse sentido comigo. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, o que que eu vou fazer agora? Bom, só me restou improvisar, né? Normalmente, eu planejo com certa antecedência, né? E sigo o planejamento feito. Só que assim, eu sou formado em educação física, né? E dou algumas aulas, né? E durante as aulas, normalmente, aparecem algum aluno novo, né? Um aluno antigo mesmo tem alguma lesão e que você precisa tomar alguma decisão, para incluir a pessoa na aula, não excluir de uma maneira, que a pessoa se sinta prejudicada. Então, muitas vezes eu tive essa e a semana passada eu tive que improvisar. Lesão são coisas que acontecem com todo mundo, né? E muitas vezes acabam também nos pegando de surpresa. E aí eu, como, instrutor, e professor, eu preciso improvisar para manter, a aula, homogênea, uma aula tranquila, fluida, e que, mantivesse o grupo, unido e que ninguém se sentisse lesionado, né? Ou excluído, de uma certa maneira, ou seja o que for, né? Que a pessoa acaba se sentindo não fazendo parte ali do grupo, né? Então, muitas vezes, isso acontece durante as aulas e eu preciso improvisar, né? Mas qual é a questão, por trás de tudo isso, né? Que mesmo com a necessidade de improvisar, que a gente não esqueça, de que a outra pessoa, nós e as outras pessoas,
elas precisam também se sentir acolhidas, se sentir, né, fazendo parte e que não seja simplesmente ignorada de uma maneira, né, que a pessoa se sinta mal por conta disso, né? Então, né, eu acabei escolhendo esse tema exatamente para trazer, né, um pouco de reflexão para cada um, né? Espero que cada um consiga refletir, né, sobre as coisas que acontecem, né, nas suas próprias vidas e que muitas vezes a gente acaba ou querendo seguir à força, né, o planejado e não improvisando e acaba excluindo, né, ou lesionando, né, prejudicando uma outra pessoa, mesmo que não seja consciente, né, por querer fazer com que o seu planejado siga, né? Porém, todo mundo, né, tem as suas questões, né, e precisa ser respeitado de uma certa maneira, né? E fazendo com que as pessoas permaneçam no grupo, né? Por exemplo, no meu caso, né, de aulas, né, de educação física, aulas de ginástica, de hidroginástica, né, isso é muito comum. E essas improvisações, ela acaba também fazendo com que a gente pense, né, em como sair daquela situação. Não sair exatamente, né? Eu acho que não é a melhor palavra, mas fazer com que a situação continue leve, continue tranquila, que a aula flua e que tudo ocorra de uma maneira, né, minimamente prazerosa, né? Para todos, né? Para mim, né? Eu que estou ali trabalhando, para quem está fazendo, né, participando, quem está assistindo uma palestra, né? Não se sinta excluída ou lesionada de alguma maneira. Então, a questão é, né, o que fazer, como fazer, né, e coisas que a gente precisa levar em consideração, né, como o outro vai se sentir. Não dá para a gente prever tudo, lógico, né? Mas se a gente tiver um diálogo, né? Lógico, né, muitas vezes não dá para ter diálogo com todo mundo, né? Por exemplo, numa aula você não vai ficar conversando com todo mundo, e tal, mas você consegue, né, contornar a situação de uma maneira mais tranquila, né? E lógico, vai exigir muito esforço, talvez, né? Mas vai exigir algum certo esforço, né, normalmente mental, para que a gente consiga sair, né, ou contornar, melhor dizendo, né, uma situação que era totalmente inesperada. E aí a gente tem que usar de improviso, né, para fazer com que as coisas fluam, né? E com isso, né, eu fiquei pensando, se eu não fizesse isso, como é que a outra pessoa se sentiria? Excluída, né? Não pertencendo ao grupo, e aí a pessoa poderia, né, no mínimo, né, se sentir prejudicada de alguma maneira, né? Mas quais seriam as consequências disso, né, a longo prazo? A pessoa iria se sentir, né, prejudicada, ela de repente sairia do grupo, sairia da aula, sairia da academia, não sei, talvez, né, se sentiria tão prejudicada assim a ponto, né, da pessoa se afastar, né, do local e das pessoas. Então, eu levei muito em consideração isso, né, no, da última vez que aconteceu, e aí eu falei, poxa, né, eu acho que eu estou pelo menos fazendo
um esforço para que as coisas consigam fluir. E é interessante, né, você parar para analisar. Será que a pessoa realmente ela se sentiu acolhida? Ela se sentiu pertencendo ainda daquele grupo, mesmo com as limitações, com os problemas que ela teve? Né? Eu não cheguei a conversar com a pessoa, mas né, eu abordei ali na aula de uma maneira que consegui contornar a situação. E aí fica essa questão, né? Como né, a gente deve se comportar de uma maneira de improvisação? Né? Bom, no mínimo a gente tem que né, pensar o máximo possível em todos os integrantes, né, se for no caso de um grupo, né, para que no mínimo o menor número de pessoas se sinta lesionado, né, e trazer para si né, a responsabilidade de que aquilo né, é algo né, como aconteceu, pode acontecer outras vezes e né, então né, essa foi a maneira com que eu pensei né, em abordar esse assunto por conta dessa importância, que eu vejo uma importância né, de manter o grupo sempre unido, sempre coeso, né, de uma maneira leve e tranquila. Né, para que né, a questão não é né, se né, vai ter reclamação ou não, a questão é como você vai lidar com o outro, né, com a pessoa que está gerando um improviso para você. Então, você vai ser mal educado? Você vai ignorar a situação? Né? Eu acho que a gente, né, na tentativa de ser uma pessoa melhor a cada dia, a gente tem que pensar nesse assunto e sempre manter na sua integridade, né, a sua educação, manter, né, tratar a situação com a melhor educação possível, né? Muitas vezes, né, as pessoas acabam se exaltando também, né? Em algumas situações que eu até lembrei de um acontecido, né? Uma pessoa contou uma história hoje onde a pessoa até chamou a polícia. Você fala, mas não tinha necessidade, né? Mas enfim, essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje. Quero agradecer a todos que entraram na live e que vocês possam usufruir de alguma maneira dessa palestra. Gratidão a todos e até uma próxima.